Pegue a sua garrafa d'água e se aconchegue, se ajeite, que hoje a gente vai bater um papo. Hoje eu quero conversar com você sobre transição de carreira. Eu acho que você já viu por aí vários vídeos assim como eu. E eu senti essa necessidade de compartilhar também um pouquinho do meu processo, porque vai que te ajuda. Eu assisti vários vídeos que me ajudaram, afinal é um processo onde traz bastante insegurança, incertezas, muitas dúvidas, a gente não sabe se vai pra lá, se vai pra cá, o que a gente faz. E ainda mais quando se trata dos 30 a mais, né? Então, hoje eu tenho 31, agora em 2026 faço 32, então é um pouco diferente a nossa percepção de quando a gente é 29. Muda sim, gente, pra mim pelo menos. Acho que cada pessoa funciona de um jeito, né, não é uma regra, mas eu acredito que esse compartilhamento de experiências ajuda muito. Tem muitas coisas que as pessoas passam e que são parecidas e que podem nos ajudar. Inclusive, eu comecei a pesquisar vídeo aqui sobre transição de carreira, justamente porque eu sentia que só eu tinha esse problema, né? Parecia que só eu tava passando por isso e ninguém mais tinha esse tipo de problema. Bem, eu até fiz algumas anotações aqui pra não me perder, porque eu sou uma pessoa que eu tendo a ser um pouco prolixa, a gente vai longe às vezes no assunto. Se deixar, gente, eu falo, que eu adoro falar, eu sou a típica pessoa boca de sacola. Se você é também, deixa aqui nos comentários, porque tamo junto, né? E assim, gente, não só transição de carreira eu decidi fazer, se você já é inscrito no canal, se ainda não, se inscreve aqui. Eu tenho postado bastante receitas, né, então hoje eu tô fazendo uma transição aí pra área de nutrição. E não só uma transição de carreira, mas também estou fazendo uma nova faculdade, a minha terceira faculdade. E aí muita gente fala, pra que fazer faculdade, hoje não precisa mais, não é importante fazer faculdade, nunca é tarde demais, até pra galera que é 40 a mais, que é 50 a mais, mas eu acredito que não tem regras, que tudo bem você fazer mais cedo, mais tarde, enfim, pra qualquer idade serve a faculdade, mas eu sou uma pessoa mais realista, mais pé no chão. A gente tem que pensar que uma faculdade, ela despende tanto questões financeiras, tanto no quesito de tempo, e que a gente precisa se planejar para isso, não é tão simples. Você precisa fazer estágio, enfim, tem uma série de coisas que a gente precisa pesar. Eu, como mulher, hoje sou casada, não tenho filhos, mas tenho a intenção de ter filhos. E aí você precisa pesar tudo isso na balança, né? Então talvez você também seja uma mulher, também tenha essas dúvidas, e por isso eu decidi vir compartilhar. Confesso que estou levemente nervosa, já dei muita aula, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória profissional, e nunca foi uma questão pra mim. Tudo bem falar em público, tudo bem estar aqui na câmera, o que me deixa nervosa é o assunto, porque é algo que ainda não está 100% definido. Justamente quero compartilhar, porque talvez você esteja nesse momento. Vou compartilhando no decorrer da história, conforme for acontecendo, então já se inscreve aqui no canal para assistir, né, porque eu vou compartilhando. Mas é um assunto que me toca emocionalmente, então isso me deixa um pouco mais abalada, não pela questão de estar aqui falando e tudo mais, isso bem tranquilo. Inclusive eu tenho outro canal aqui, já fiz muitas coisas, sou a pessoa que tô sempre começando, sempre com uma ideia nova, mas parece que nunca aquele é o meu lugar. Bem, vamos lá, vamos respirar um pouco, tomar um pouco da nossa água aqui. Vamos lá. Eu acho importante, antes de falar desse contexto, né, como é que eu cheguei na nutrição, eu acho importante contar pra vocês um pouquinho da minha história profissional. Vou contextualizar, vou tentar não ser prolixa, vou tentar contar de uma forma resumida, que não seja tão chato. Tentarei, eu juro. Mas vamos lá. Bom, acho que como todo mundo, chega aos 17 anos, ali o final do ensino médio, e vem toda aquela pressão pra você escolher uma profissão. E pra mim isso bateu muito forte, porque eu tinha amigas que tinham assim certeza, tipo, eu quero ser engenheira, eu quero ser médica, eu quero isso. E aquilo me batia um desespero, porque eu não fazia a menor ideia, eu não tinha esse sentimento de certeza, do tipo, é isso que eu quero fazer. E por mim eu não teria feito faculdade na época, ali aos 17 anos, mas eu tive pais bravos.
E aí eles me deram a opção, ou você faz uma faculdade ou você vai fazer cursinho. E assim, gente, pra mim o ensino médio já foi uma tortura, pra mim a escola sempre foi muito desafiadora. Eu sempre fui uma boa aluna no sentido de tirar boas notas, mas eu achava que eu tava perdendo tempo. Eu sempre tive essa sensação que eu estava perdendo tempo, que eu podia estar fazendo outras coisas mais interessantes. Essa sempre foi a minha sensação. E aí eu pensei, gente, se eu for fazer cursinho, vai ser uma grande perda de tempo. Nossa, eu vou perder muito tempo da minha vida, porque eu já passei 3 anos estudando tudo isso, né? E vou ter que passar aí mais 1 ano, talvez, estudando. E eu falei, não vai dar certo. Porém, eu também não sabia que curso eu queria fazer. E aí, eu fiz vários testes vocacionais e tal, e na época eu sempre dava direito. Mas quando eu pensava em fazer o OAB e ter que estudar as leis, eu falava, ai meu Deus, nada a ver comigo. Enfim, eu acabei passando numa faculdade particular. Um pause aqui, porque tocou a campainha, mas voltando. Eu sou do interior de São Paulo, então se você também é de São Paulo ou do interior, você deve conhecer a FATEC. É uma faculdade estadual, tecnóloga, e eu acabei passando no curso de gestão empresarial. E analisando, eram só 3 anos, eu também queria muito sair de casa. Eu acho que como a maioria, enfim, infelizmente, né, dos brasileiros, não tem muitas vezes um bom relacionamento com a família, acaba sendo não saudável, né, vamos colocar assim. Então eu queria muito me formar logo, eu queria muito trabalhar logo pra poder sair daquela situação e não ficar mais ali. Eu queria trabalhar já direto em algum lugar, mas não era bem visto, né? Então eu sempre estudei em escolas particulares e tudo mais, aquela coisa, tipo, você não pode trabalhar no chão de fábrica, né? Tipo, você tem que estudar, né? Você tem essa oportunidade. Então, vamos lá. Aí fiz gestão empresarial no final das contas, porque eu pensei, posso trabalhar qualquer coisa depois que eu sair daqui, posso, sei lá, escolher N coisas. Fim que terminei a faculdade aos 20 anos, me formei e eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não tinha nada. Eu tinha até conseguido um estágio numa indústria. Fiquei muito na dúvida se eu ia fazer ou não, mas eles queriam que eu prorrogasse a minha formatura para ficar mais tempo como estagiária. Enfim, então eu acabei não aceitando. Só que nesse meio tempo eu fiquei muito doente, gente. Assim, eu tomava 3 Neosaldinas e a minha dor de cabeça não passava de jeito nenhum. Só para vocês terem uma noção do quanto assim eu tava mal, porque eu ficava ansiosa, porque eu precisava trabalhar, eu queria sair daquele ambiente. Sabe aquele looping de coisas negativas que a gente vai passando? E aí eu tava muito doente, assim, acima do peso, com muita dor no corpo, muita dor de tudo, passando muito mal, qualquer coisa que eu comesse eu vomitava, enfim, um horror. E aí eu acabei conversando com os meus pais depois que eu me formei. E eu trabalhava, estudava, aquela coisa toda. Meu pai tem comércio, então eu trabalhava no comércio da família, um horror. Se você já trabalhou com a família, você sabe do que eu tô falando. E aí eu pedi pra eles um tempo. Aí fui no médico, me cuidei, pedi um tempo pra não trabalhar, pra não fazer nada, pra eu poder pensar. Felizmente, eles me deram esse tempo, graças a Deus, né? E aí eu falei, vou tirar esse tempinho aqui pra me cuidar e refletir um pouco melhor. Se eu tinha só 20 anos, né? Se eu ia fazer um mestrado, se eu ia fazer uma outra faculdade, o que eu ia fazer. E aí nesse meio tempo, minha tia me veio com a ideia de um curso de terapeuta holístico. E assim, nunca me ocorreu trabalhar na área da saúde. Eu sempre gostei de exatas, né? A minha segunda opção era, na verdade, engenharia, era uma opção na época, mas eu não tinha aquele sentimento, assim, de certeza, né? E aí eu falei, eu vou fazer para desenvolvimento pessoal, é que no meio desse curso me ocorre, né? Outra coisa, eu conheço outras pessoas, eu tava nesse processo de me recuperar, de me cuidar, e aí fiz o curso. E deu super certo, eu me apaixonei, me destaquei na turma e comecei a atender, abrir meu consultório. Foi uma coisa assim, muito sem querer, sabe? Eu comecei a ficar bem e aí as pessoas, nossa, você tá muito bem. E aí eu explicava o que eu tava fazendo na maior espontaneidade. E aí eu comecei a atender as minhas amigas começaram a me indicar e tudo, mas em torno de 3 meses eu já tinha aí uns 300 clientes. Então meu consultório assim decolou, eu fiz parcerias com escolas de yoga, né? Então eu fui indo por esse caminho holístico. Fim que fiquei trabalhando com as terapias ayurvédicas, as terapias holísticas aí por 5 anos.
Nesse meio tempo, eu fiz a faculdade de Ciências Biológicas em licenciatura, pensando no futuro, que talvez eu não fosse seguir com isso, né, que era importante ter um conhecimento mais aprofundado, porque eu adoro estudar também, né, gente, a louca dos cursos. Só que no fim eu não gostei de lecionar, eu fiz estágio numa escola do estado, e eu gosto de dar aulas, mas não no estado. Se você é professor, se você já deu aula, você sabe do que eu estou falando, que você sabe, né, do que eu estou falando, ainda mais quando a gente está falando do estado de São Paulo. E aí, eu finalizei, findei, me formei e tudo mais, e aí veio a pandemia. Com a pandemia fechei o consultório, porque era presencial, era na minha cidade natal mesmo, deu muito certo. Porém, veio a pandemia e eu já estava sentindo que aquele negócio não estava fazendo mais tanto sentido. Nisso, eu comecei a trabalhar com terapias também, mas de forma online. Eu fui contratada por uma empresa para ser instrutora de meditação. Eu tenho pós-graduação como instrutora de meditação. E assim foi. Trabalhei por 3 anos nessa empresa de forma online, eu dei vários cursos de autoconhecimento e tudo mais, e fui indo para essa área do marketing, das vendas. Morei em São Paulo sozinha, né? Então catei todas as minhas coisas, né? Eu falei, agora é a hora da virada, né? Mudei de negócio, mudei de cidade, e deu muito certo. Porém, lá em São Paulo eu comecei a sentir que aquele negócio não tava ornando, sabe? Ainda tava faltando alguma coisa. Nisso eu fechei tudo, findei todos os meus negócios, voltei para casa dos meus pais, isso em 2022. Fiquei um ano ali com eles, eu tinha uma grana que eu tinha guardado, então eu passei um ano sabático, viajando e tudo mais. E aí eu tava meio sem ele nem beira, né? Pra onde eu vou, com o que eu vou trabalhar, aquela coisa toda. E aí, enfim, que eu vim para Santa Catarina, atualmente moro em Santa Catarina. Em 2023 vim pra cá pra passear, eu tenho um primo que mora aqui. E nisso eu encontrei um trabalho, comecei a dar aulas de administração, de gestão, de vendas numa escola. Achei meu marido, comecei a namorar, enfim, tudo fluiu. Aqui em Santa Catarina pra mim foi o canal. Só que o meu casamento deu muito certo, graças a Deus estou muito feliz. Só que no profissional ainda as aulas me desgastavam, que eram aulas presenciais, começou a ficar muito maçante, embora eu gostasse muito de dar aula. Mas eu não sentia mais dar aula no digital de novo e tudo mais, e eu acabei indo para a área de SDR, não sei se você conhece, chama Sales Development Representative. Basicamente é um pré-vendas. E aí fiquei um ano trabalhando home office com isso. Alguns lugares foram muito bons, passei por 3 empresas, uma startup, na verdade todas as startups, né? E, assim, alguns ambientes muito legais, alguns nem tanto, tive alguns probleminhas, acho que normal. Mas eu comecei a perceber que, independente do ambiente, toda hora eu olhava pro relógio. Tipo, de 5 em 5 minutos eu ficava, meu Deus, que horas que esse negócio vai acabar? Tipo, que horas que eu posso fechar a tela aqui do computador? E eu falei, não tá certo isso, não tava ornando. E aí, agora em janeiro, né? Agora é janeiro de 2026, então em outubro de 2025... eu decidi findar esse trabalho de vendas, conversei com o meu marido para ter um tempo para pensar, porque eu estava muito infeliz desde que eu parei com as terapias holísticas, eu nunca mais encontrei algo que eu realmente me conectasse. Embora eu não queira voltar, eu tenho certeza que eu também não quero voltar com as terapias holísticas. E ele me deu esse tempo, graças a Deus, e foi muito diferente esse tempo dos outros tempos sabáticos que eu tirei, porque pela primeira vez eu não precisei pensar no sentido de sobrevivência. Porque as minhas outras profissões, as minhas outras escolhas, né, quando você tá sozinha, então talvez você esteja nesse momento, né, te dou até esse toque, a gente acaba escolhendo porque você tá desesperado, você precisa tomar uma decisão, né? É muito diferente quando você tá sozinho e quando você tem um casamento, mas um bom casamento, né? Felizmente é a primeira vez que eu casei, nunca fui casada antes, tive outros relacionamentos, mas eu tenho pra mim que o casamento, o seu parceiro, ele é a escolha mais importante da sua vida, mais que inclusive a sua vida profissional. Porque quando você tá num bom relacionamento, e ainda mais nesse momento que eu estou, você passa a ver o seu real valor. Você não é a sua profissão, você também não é o seu casamento, mas você tem um lugar seguro
para você poder se descobrir. Para mim, esse é o objetivo do casamento, é um aprofundamento aí do autoconhecimento. E claro, eu também procuro ajudar ele no momento dele, né, na missão dele, da melhor forma que ele possa evoluir. Então hoje ele me ajuda em especial nessa parte financeira, mas também emocionalmente, né, me dá todo o suporte e tudo mais. E aí eu tive mais clareza para pensar isso fazendo terapia. Esse é outro ponto muito importante, gente. Os vídeos aqui vão ajudar muito, assim como me ajudaram a me tranquilizar e tudo mais, mas assim, o ponto fundamental, meu alicerce, foi a terapia. Eu adoro também assistir os vídeos da professora Lucilena Galvão, e ela fala que as crenças limitantes, na verdade, é um chão instável, porque é como se fôssemos pássaros, e para o pássaro voar, ele precisa de uma base sólida, ele precisa pegar um impulso para poder voar. E quando você tem crenças limitantes, quando a sua visão está turva, digamos assim, esse chão sai. E aí você nunca tem esse apoio, esse suporte para você voar, entende? E aí o importante é você construir essa base sólida, né, primeiro. Então, assim, é mais importante você ter uma rotina organizada, você ter um ambiente seguro emocionalmente, seguro fisicamente. Então, se você puder organizar essas coisas antes, para poder escolher uma profissão que realmente faça sentido para você, é a minha dica. E você consegue fazer esse chão, esse alicerce seguro na terapia. Claro que estudar, ver vídeos vão ajudar, mas você ter um terapeuta preparado, um bom terapeuta que vai te ajudar nessa jornada é fundamental. Pra mim, assim, mais importante do que pagar água de luz e de água é você pagar terapia. Gente, pra mim é fundamental. Enfim, acho que vocês entenderam. E aí, junto com a terapia, né, nesse ponto, estudando e tudo mais, eu acabei decidindo que eu gosto de nutrição, que até inclusive junto com o ensino médio, eu fiz o curso técnico em química. Eu gosto, fiz biologia, né? No final das contas eu sempre fui para essa área mais assim da saúde, das biológicas, né, que a gente chama. Isso sem perceber, era uma coisa natural, era uma coisa intuitiva. E hoje eu adoro praticar esportes, faço Muay Thai, academia, então eu cuido muito da alimentação no sentido de performance. Embora eu adoro um doce, gente. Então eu vejo os desafios que eu tenho na hora da alimentação e eu uso algumas estratégias, eu estudo bastante, eu percebi, por que não ajudar outras pessoas a fazer uma coisa que eu já estou fazendo e que me ajuda. Então eu decidi começar a cursar agora, né, nutrição, então tô indo pro primeiro semestre, uma coisa totalmente nova. Às vezes me dá medo de olhar, porque assim, eu vou me formar muito provavelmente ali só aos 34 anos. Eu ainda nem tive resposta, né, de aproveitamento de matérias da Faculdade de Ciências Biológicas, eu espero que seja bastante, para eu poder me formar aí dentro de 3 anos. Então, tem uma série de dúvidas, né, e do casamento, como é que isso vai evoluir, como é que eu vou fazer com o estágio. Então eu sei que essas são dúvidas e inseguranças que podem estar te pegando. Porém, eu também penso, pode ser que eu chegue aos 35 anos... E eu penso, nossa, por que eu não comecei antes? Por que eu não comecei aos 31 anos? Né? Então, eu acho que o quanto antes a gente começar, melhor. Porque às vezes a gente fica na dúvida e vai procrastinando. Porque nesse meio tempo, gente, eu lancei uma marca de cadernos, eu que fiz o design, mas no fim não era isso também o que eu queria. Eu comecei a fazer a faculdade de letras, para poder dar aula de inglês, porque eu pensei, eu gosto muito de dar aula, mas depois analisando... não era bem isso que eu queria, e aí, só que quando eu decidi fazer a faculdade de letras, eu já tinha em mente nutrição. Só que isso é autossabotagem, né, gente? A gente se autossabota e a gente acaba atrasando o nosso processo, porque a gente fica com dúvida, fica pensando, se é isso, se é aquilo, e parará, enquanto a gente já poderia ter começado. Então eu tô aqui para te incentivar, para te contar que eu também tenho medos, que também não é tão simples assim, porém eu estou indo. Então se você quiser ir comigo, se você quiser acompanhar esse processo, eu vou compartilhando aqui com vocês se tá dando certo, se não tá, se eu gostei, se, sei lá, por alguma razão eu acabei trancando, acabei desistindo, acabei indo fazer outra coisa, enfim. Eu vou compartilhando com vocês. Se vocês gostam também de receitas, eu tenho vários shorts aqui, onde eu compartilho algumas das receitas. Procuro fazer receitas fitness, né, que sejam saudáveis e que realmente sejam gostosas, porque esse é outro ponto, gente.
Eu adoro comer. Só que tem que ser comida gostosa. Né? Então, às vezes eu vejo cada receita, às vezes eu testo e eu falo, gente, é horrível, não dá. Eu sou a pessoa que, né, às vezes as pessoas falam que, você tem que comer pra você chegar num certo objetivo, mas eu acho que dá pra gente, né, fazer uma comida gostosa e saudável e saborosa ao mesmo tempo, você não precisa sofrer. É claro que a gente vai ter que treinar um pouquinho o nosso palato. A professora Luciana Galvão, ela fala isso, que o gosto ele é treinável. Então, se você realmente tem o costume de comer com muita frequência um McDonald's, né, o sorvete ali industrializado, talvez no começo você sinta um baque. Por exemplo, eu já tô acostumada a comer coisas sem muito açúcar e tudo mais, então pro meu palato isso já tá ok. Ainda sinto falta do docinho, ali do bolinho. E aí a gente vai fazendo esse processo gradual. Mas é importante a gente aprender a gostar de coisas que não tenha tanto, como que eu posso dizer, tantos agentes químicos assim. Enfim, tô aqui pra ajudar tanto nesse quesito pessoal, dessa transição de carreira, se você tá nesse momento, quanto nessa questão da alimentação que eu gosto tanto. E é isso, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se tem algum outro assunto que eu comentei aqui que você gostaria de saber mais, alguma dúvida sobre alimentação ou sobre a vida pessoal, que eu espero te ajudar. Um abraço e até a próxima!